O sol nascia sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, quando Leila acordou com o barulho de mais uma discussão entre seu marido Ivan e seu filho Samuel. A casa simples de 3 cômodos, pintada de azul desbotado, parecia pequena demais para conter a tensão que crescia a cada dia. Mãe, o Ivan disse que eu não posso mais usar a bicicleta porque não sou filho dele de verdade, disse Samuel, de apenas 12 anos, com os olhos marejados enquanto segurava a mochila escolar. Leila suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos castanhos já grisalhos aos 42 anos. Casada com Ivan há 3 anos, ela pensou que finalmente havia encontrado um pai para Samuel, cujo pai biológico os abandonara quando ele tinha apenas 2 anos. Ivan, por favor, ele é apenas uma criança, implorou Leila, encontrando o marido na cozinha tomando café preto e folheando o jornal em busca de empregos. Leila, eu já te falei 1000 vezes, eu me casei com você, não com um moleque. Não consigo criar afeto por ele, é mais forte que eu, respondeu Ivan, de 45 anos, com a voz áspera de quem havia fumado por décadas. Toda vez que olho para ele, lembro que não é meu sangue. Samuel observava da porta da cozinha, fingindo amarrar o cadarço do tênis, mas absorvendo cada palavra que cortava seu coração como navalha. Aos 12 anos, ele já havia aprendido a carregar sozinho o peso da rejeição. A rotina da família havia se tornado um campo minado. Ivan trabalhava como mecânico numa oficina pequena do centro da cidade, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Leila costurava roupas em casa para complementar a renda. Samuel, por sua vez, era um menino estudioso e obediente, mas sua presença parecia incomodar Ivan constantemente. Mãe, eu posso ir caminhando para a escola hoje? Perguntou Samuel, evitando olhar para Ivan. Claro, meu filho. Toma cuidado na rua e não esqueça do dinheiro da merenda, disse Leila, beijando a testa do garoto com ternura. Quando Samuel saiu, o silêncio pesado voltou a dominar a casa. Leila lavava a louça do café enquanto Ivan se preparava para mais um dia de trabalho. Ela sabia que essa situação não podia continuar, mas também não conseguia imaginar uma solução que não envolvesse partir seu coração ao meio. Ivan, Samuel é um bom menino. Ele te respeita, tira notas boas na escola, nunca dá trabalho. Tentou Leila mais uma vez. Leila, pare com isso. Você sabe que eu não consigo. É instinto, é natureza. Não dá para forçar amor onde não existe, respondeu Ivan, colocando o boné da oficina. Talvez seja melhor se ele morasse com algum parente seu. Que parente, Ivan? Você sabe que só tenho uma irmã em Curitiba que mal consegue sustentar os próprios filhos, disse Leila, com a voz embargada. Ivan saiu de casa batendo a porta, deixando Leila sozinha com seus pensamentos e lágrimas. Ela olhou pela janela e viu Samuel caminhando devagar pela rua de terra, arrastando os pés, com os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas. 3 semanas se passaram desde aquela manhã, e a tensão em casa havia se tornado insuportável. Era uma quinta-feira, chuvosa, quando Ivan chegou em casa mais cedo, com o rosto fechado e as roupas sujas de graxa. Leila, precisamos conversar, disse Ivan, sentando-se pesadamente na cadeira da cozinha. Não consigo mais. Não consigo viver assim, fingindo que aceito o garoto. Isso está me matando por dentro e está destruindo nosso casamento. Ou ele sai de casa, ou eu saio. Leila parou a máquina de costura bruscamente e olhou para o marido, vendo determinação em seus olhos pela primeira vez em meses. Ivan, você não pode estar falando sério. Estou mais sério do que nunca, Leila. Eu te amo, mas não consigo dividir minha casa, minha vida, minha esposa com o filho de outro homem. Samuel havia acabado de chegar da escola e ouviu a conversa da porta. Seu coração disparou e ele se escondeu atrás da parede, ouvindo cada palavra que selava seu destino. Lembra do seu João Marcos, aquele fazendeiro rico lá do outro lado da cidade?
Ouvi dizer que ele é uma boa pessoa, que já ajudou várias famílias. Talvez ele pudesse cuidar do Samuel por um tempo, sugeriu Ivan. Leila conhecia João Marcos desde criança. Ele era dono de uma fazenda próspera na região, conhecido por sua generosidade e bom coração. Nunca havia se casado nem tido filhos, dedicando toda a sua vida ao trabalho e à comunidade local. Você está me pedindo para escolher entre você e meu filho, disse Leila com a voz quebrada. Estou pedindo para você pensar no que é melhor para todos nós. Samuel poderia ter uma vida melhor lá, estudar em escola particular, ter oportunidades que nunca conseguiríamos dar a ele, argumentou Ivan. Samuel não aguentou mais ouvir e saiu correndo para o quarto, jogando-se na cama e chorando no travesseiro. Naquela noite, Leila não conseguiu dormir e pela manhã havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. A fazenda de João Marcos ficava a 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que serpenteava entre pastagens verdes e plantações de milho. A propriedade era impressionante. Uma casa grande de tijolos aparentes, cercada por árvores frondosas e jardins bem cuidados. Ao longe, o gado pastava tranquilamente sob o sol da tarde. João Marcos, um homem de 58 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, recebeu Leila e Samuel na varanda da casa com um sorriso genuíno. Ele vestia uma camisa xadrez simples e calça jeans desbotada, mas sua presença transmitia a tranquilidade de quem havia encontrado paz na vida simples do campo. Leila, que alegria te ver. E esse deve ser o Samuel, disse João Marcos, estendendo a mão para o menino. Ouvi dizer que você é muito estudioso. Samuel cumprimentou timidamente, ainda processando a conversa que sua mãe havia tido com João Marcos por telefone. Leila havia contado sobre a situação em casa, omitindo alguns detalhes mais dolorosos, mas sendo honesta sobre sua necessidade de ajuda. João, eu não sei como te agradecer por aceitar receber o Samuel, disse Leila com a voz embargada. É temporário, até eu conseguir resolver as coisas em casa. Leila, você sabe que sempre considerei vocês família. Samuel será muito bem-vindo aqui, respondeu João Marcos, pousando a mão no ombro do garoto. Que tal eu mostrar o quarto dele e darmos uma volta pela fazenda? O quarto que João Marcos havia preparado para Samuel era simples, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha xadrez, uma escrivaninha de madeira, uma estante com alguns livros e uma janela que dava vista para o pasto onde os cavalos corriam livres. Era muito mais espaçoso que o quarto que ele dividia com os equipamentos de costura da mãe na cidade. Durante os primeiros meses, Samuel se adaptou gradualmente à vida na fazenda. João Marcos o matriculou na escola particular São Francisco, a melhor da região, onde ele rapidamente se destacou pela inteligência. O uniforme novo, os livros de qualidade e a atenção dos professores eram luxos que Samuel nunca havia experimentado. Como foi a escola hoje? Perguntava João Marcos. Todas as tardes. Muito boa, seu João. A professora de matemática disse que eu tenho talento para números, respondia Samuel, com um sorriso que não aparecia há meses. Durante os fins de semana, Samuel ajudava na fazenda com tarefas adequadas para sua idade: alimentar os animais menores, organizar ferramentas e acompanhar João Marcos nas visitas aos pastos. O fazendeiro aproveitava esses momentos para ensinar sobre agricultura, pecuária e valores da vida. Samuel, uma coisa que aprendi é que a terra ensina paciência, dizia João Marcos, caminhando entre as fileiras de milho. Você planta, cuida, espera a chuva na hora certa e só depois colhe os frutos. Com as pessoas é igual. Samuel absorvia em cada palavra. João Marcos havia se tornado não apenas um guardião, mas um verdadeiro mentor.
Diferente de Ivan, que o via como fardo, João Marcos enxergava potencial em cada pergunta curiosa. Porém, Samuel sentia falta da mãe todos os dias. Leila ligava aos domingos, sempre com conversas breves e carregadas de saudade. "Quando você vai me buscar?" Samuel sempre perguntava. "Logo, Samuel. Só preciso resolver algumas coisas." Leila sempre respondia de forma evasiva. O que Samuel não sabia era que Ivan havia dado um ultimato definitivo. Se ela trouxesse o menino de volta, ele se mudaria. Leila se sentia presa entre o amor pelo filho e o medo de ficar sozinha. Com o passar dos meses, Samuel começou a perceber que João Marcos estava enfrentando problemas de saúde. O fazendeiro, sempre forte e disposto, começou a se cansar facilmente e ter episódios de tosse persistente. "Seu João, o senhor não está bem?" perguntou Samuel numa tarde, vendo o fazendeiro se apoiar numa árvore para descansar. "É só um resfriado teimoso, menino. Na minha idade, essas coisas demoram mais para passar." João Marcos tentou disfarçar a preocupação, mas os sintomas pioraram. Ele começou a perder peso e ter dificuldades para respirar. Foi Samuel quem, numa noite, ouviu João Marcos tossindo sangue e insistiu para que fosse ao médico. "Seu João, por favor, vamos ao médico." "Eu estou com medo", implorou Samuel, com lágrimas nos olhos. João Marcos percebeu que o menino havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. "Está bem, menino. Amanhã cedo vamos ao hospital", concordou, pousando a mão trêmula na cabeça do garoto. O diagnóstico foi devastador: câncer de pulmão em estágio avançado. O diagnóstico mudou completamente a rotina na fazenda. João Marcos, sempre reservado, decidiu ser transparente com Samuel sobre sua condição. "Samuel, senta aqui do meu lado", disse João Marcos numa tarde de domingo, na varanda, observando o pôr do sol. "O médico disse que eu não tenho muito tempo, menino. Talvez alguns meses." Samuel, agora com 15 anos e mais maduro, sentiu o mundo girar. João Marcos havia se tornado sua única família real. "Não, seu João. Os médicos podem estar errados. O senhor é forte, vai se curar", disse Samuel, com lágrimas no rosto. "Samuel, escuta bem." João Marcos segurou as mãos do garoto. "Esses 3 anos que você passou aqui foram os melhores da minha vida. Você me deu algo que nunca pensei que teria: a chance de ser pai." João Marcos havia tomado uma decisão que mudaria para sempre o destino de Samuel. Procurou um advogado e organizou todos os documentos. "Eu nunca me casei, nunca tive filhos de sangue. Mas você é o filho que meu coração escolheu", continuou. "Por isso, fiz meu testamento. Quando eu partir, tudo que é meu será seu." Samuel não conseguia processar. A fazenda, as terras, o gado representavam uma fortuna considerável. "Seu João, eu não posso aceitar isso. Eu sou só um menino que o Senhor acolheu", protestou Samuel. "Você não é só nada, menino. Você é inteligente, trabalhador, tem bom coração, vai saber cuidar bem de tudo isso e ainda ajudar outras pessoas", disse João Marcos com um sorriso fraco. Os meses seguintes foram intensos. João Marcos ensinou tudo sobre a administração da fazenda. Como lidar com funcionários, contratos, épocas de plantio, contas bancárias e investimentos. "Lembra-se sempre, o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Use-o para fazer o bem", ensinava durante as conversas noturnas. Durante esse período, Samuel mudou. Suas respostas para Leila ficaram mais curtas e ele raramente perguntava quando ela viria buscá-lo. Havia encontrado seu lugar no mundo. "Mãe, o seu João está muito doente", contou Samuel numa ligação. "Que pena, filho. Mas quando ele não puder mais cuidar de você, você volta para casa", disse Leila. "Mãe, eu não sei se quero voltar. Aqui é minha casa agora", admitiu Samuel pela primeira vez. João Marcos faleceu numa manhã tranquila de março, dormindo em seu quarto, com Samuel segurando sua mão.
No funeral, compareceram centenas de pessoas da região. Samuel, aos 15 anos, recebia os pêsames, sabendo que havia se tornado um dos jovens mais ricos da região. A leitura do testamento o confirmou. Samuel herdara tudo. A fazenda de 500 hectares, o gado, os equipamentos, as contas bancárias que totalizavam uma quantia impressionante. Samuel deixou de ser o menino rejeitado e se tornou Samuel João Marcos Silva, proprietário rural e um dos jovens mais promissores do interior paulista. 2 anos haviam se passado. Samuel, agora com 17 anos, havia se transformado num jovem responsável e respeitado. Sob orientação de administradores experientes, conseguira expandir os negócios. A propriedade tinha nova sede administrativa, currais modernizados e havia se tornado referência em pecuária sustentável. Numa manhã de segunda-feira, Samuel estava no escritório quando seu gerente bateu na porta. "Patrão, tem um homem procurando trabalho. Diz que tem experiência em mecânica", informou. "Seu Benedito, pode mandar entrar. Estamos precisando de alguém para os tratores", respondeu Samuel, sem levantar os olhos dos documentos. Quando a porta se abriu, Samuel ergueu o olhar e sentiu o sangue gelar. Ali estava Ivan, mais velho, com cabelos grisalhos, roupas gastas e aparência de quem havia passado por tempos difíceis. Ivan também ficou paralisado. O menino magro e triste, que havia rejeitado agora, era um jovem alto, bem vestido, sentado atrás de uma mesa executiva. "Bom dia, eu sou Ivan Santos. Estou procurando trabalho como mecânico", disse Ivan com voz trêmula, reconhecendo Samuel, mas tentando manter compostura. Samuel ficou em silêncio por longos segundos, processando a situação. Todas as mágoas, a rejeição, as noites chorando, voltaram à memória. "Eu sei quem você é, Ivan", disse Samuel com voz controlada, mas fria. "A pergunta é, você sabe quem eu sou?" Ivan abaixou a cabeça. "Você é Samuel, o filho da Leila", admitiu com dificuldade. "Sou Samuel João Marcos Silva, proprietário desta fazenda", corrigiu Samuel. "E você é o homem que me expulsou de casa quando eu tinha 12 anos. O silêncio era ensurdecedor. Ivan sabia que merecia qualquer humilhação. Sua vida havia desmoronado. Perdera o emprego. Leila havia se separado dele após anos de culpa e agora estava desempregado há meses. "Samuel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou desesperado. Se você me der uma chance..." começou Ivan. "Uma chance?" interrompeu Samuel, levantando-se. "Você me negou a chance de ter uma família. Me negou a chance de crescer. Com minha mãe..." Ivan estava com os olhos cheios de lágrimas. "Você tem razão, menino. Eu fui um covarde, um egoísta. Destruí uma família por não conseguir abrir meu coração para uma criança inocente", admitiu. "Perdi a Leila. Perdi minha dignidade. E sei que perdi a chance de conhecer o homem incrível que você se tornou." Samuel caminhou até a janela, observando os funcionários nos pastos. Pensou em João Marcos e nos valores que ele havia ensinado. Compaixão, perdão, a importância de ajudar quem precisa. "Você tem experiência real com mecânica?" perguntou ainda de costas. "Trabalhei 30 anos como mecânico. Conheço todo tipo de motor, de carros a tratores", respondeu Ivan surpreso. Samuel se virou e olhou diretamente nos olhos de Ivan. "Vou te dar trabalho. Não por você merecer, mas porque é o que João Marcos teria feito. Ele me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance", disse Samuel. "Mas quero deixar claro, aqui você será apenas mais um funcionário." Ivan não conseguiu conter as lágrimas de gratidão. "Obrigado, Samuel. Eu juro que não vou te decepcionar. E queria que soubesse que me arrependo todos os dias do que fiz", disse com voz embargada. "O arrependimento não apaga o passado, Ivan, mas talvez possa construir um futuro diferente", respondeu Samuel. "Seu Benedito vai te mostrar o alojamento e explicar suas funções. O trabalho começa amanhã às 7.
6 meses se passaram desde que Ivan começou a trabalhar na fazenda. Ele se mostrou um funcionário dedicado e competente, chegando sempre antes do horário e cuidando dos equipamentos com zelo. Mais importante, nunca tentou se aproveitar de sua conexão com Samuel ou reivindicar tratamento especial. Samuel observava Ivan de longe, notando como o homem havia mudado. Não era apenas a aparência mais cuidada ou a postura humilde. Havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza profunda misturada com redenção. Numa tarde de sexta-feira, Samuel estava supervisionando as máquinas quando viu Ivan trabalhando sozinho no galpão, consertando um trator quebrado. Era quase 7 da noite, bem além do horário de trabalho. Ivan já passou do seu horário, disse Samuel, aproximando-se. Oi, Samuel. É que esse trator aqui está com um problema chato e amanhã os meninos vão precisar dele para o plantio. Pensei em deixar pronto hoje, respondeu Ivan, limpando as mãos sujas de graxa. Samuel observou o trabalho meticuloso de Ivan. O homem havia desmontado quase todo o motor para encontrar o problema, algo que muitos mecânicos não fariam. Você não precisa fazer isso, Ivan. Pode terminar na segunda-feira, disse Samuel. Eu sei que não preciso, Samuel, mas quero fazer. Ivan parou de trabalhar e olhou diretamente para o jovem. Esses meses aqui me fizeram perceber muita coisa, principalmente o quanto eu fui injusto com você. Samuel ficou em silêncio, sentindo que Ivan queria falar algo importante. Você sabe, Samuel, eu cresci sem pai. Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos e minha mãe criou 5 filhos sozinha. Ivan continuou, com a voz baixa. Passei a vida inteira com raiva, achando que todo mundo ia me abandonar também. Quando sua mãe apareceu na minha vida, com você, em vez de ver uma oportunidade de formar uma família, eu vi uma ameaça. Samuel nunca havia ouvido Ivan falar sobre seu passado. Eu estava com medo, Samuel. Medo de me apegar a você e depois você ir embora, como meu pai fez comigo. Então eu preferi rejeitá-lo primeiro. Ivan limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Mas o que eu fiz foi muito pior do que o que meu pai fez comigo. Pelo menos ele foi embora e me deixou em paz. Eu fiquei ali todo dia, lembrando você de que não era querido. Samuel sentiu algo se movendo em seu peito. Pela primeira vez, ele estava vendo Ivan não como o vilão de sua história, mas como um homem quebrado que havia passado suas feridas adiante. Ivan, Samuel começou, mas não sabia o que dizer. Não, deixa eu terminar. Ivan interrompeu. Esses meses trabalhando aqui, vendo o homem que você se tornou, me fizeram perceber o que eu perdi. Você é inteligente, justo, generoso. Você me deu trabalho quando poderia ter me humilhado. Você me deu uma segunda chance quando eu não merecia nem a primeira. Ivan se aproximou de Samuel com os olhos vermelhos de emoção. Eu sei que não posso voltar no tempo e ser o pai que você precisava. Eu sei que não posso apagar a dor que causei. Mas quero que você saiba que eu me orgulho do homem que você se tornou e que eu te amo como se você fosse meu próprio filho, disse Ivan com a voz quebrada. Samuel sentiu as lágrimas brotarem. Durante anos, ele havia sonhado em ouvir essas palavras de Ivan. Agora que finalmente as ouvia, descobriu que elas não tinham mais o poder de curá-lo completamente, mas tinham o poder de libertá-lo. Ivan, eu passei anos com raiva de você. Anos me perguntando o que eu havia feito de errado para não ser amado, disse Samuel. Mas João Marcos me ensinou que carregar mágoa é como carregar brasas na mão esperando queimar outra pessoa. No final, quem se machuca é a gente mesmo. Samuel estendeu a mão para Ivan. Eu te perdoo, Ivan, não pelos seus motivos, mas pelos meus, porque eu mereço paz, disse Samuel. Ivan apertou a mão de Samuel e, num impulso, o abraçou. Samuel retribuiu o abraço, sentindo anos de dor e ressentimento finalmente se dissolvendo. Obrigado, Samuel.
por me perdoar, por me dar uma chance, por ser melhor homem do que eu jamais fui, sussurrou Ivan. Quando se separaram, ambos estavam chorando, mas eram lágrimas de libertação. Ivan, você ainda é só um funcionário aqui, disse Samuel com um meio sorriso. Mas talvez possamos ser algo como uma família também. Naquela noite, Samuel ligou para Leila. Mãe, o Ivan está trabalhando aqui na fazenda, contou Samuel. Como assim, meu filho? Perguntou Leila surpresa. Ele apareceu procurando emprego e eu dei trabalho para ele. Hoje nós conversamos de verdade. Pela primeira vez, disse Samuel. Mãe, eu quero que você saiba que eu te perdoo também. Eu entendo que você estava numa situação impossível. Do outro lado da linha, Leila desabou em lágrimas. Samuel, meu filho, eu errei tanto com você. Eu deveria ter escolhido você desde o primeiro dia, disse ela soluçando. Mãe, o passado já passou, mas o futuro ainda pode ser diferente. Que tal vocês dois virem jantar aqui no domingo? É hora de recomeçarmos como família, convidou Samuel. Naquele domingo, pela primeira vez em 5 anos, Samuel, Leila e Ivan se sentaram à mesma mesa. A conversa foi difícil no início, cheia de pausas e lágrimas, mas gradualmente foi dando lugar a sorrisos e até algumas risadas. Samuel, eu quero que você saiba que seu João Marcos faria muita questão de ver o homem que você se tornou, disse Leila, olhando ao redor da casa onde seu filho havia encontrado o amor que ela não conseguira dar. Ele está vendo, mãe. Tenho certeza de que está, respondeu Samuel, olhando pela janela para os campos que agora eram seus, mas que sempre carregariam a memória do homem que lhe havia ensinado o verdadeiro significado de família. E assim, numa fazenda no interior de São Paulo, 3 pessoas feridas pelo passado encontraram uma forma de reconstruir seus laços, provando que nunca é tarde demais para o perdão e que as famílias mais verdadeiras são aquelas formadas pelo amor, não apenas pelo sangue. A história de Samuel havia começado com rejeição e abandono, mas terminou com perdão e redenção. Ele havia aprendido que ser forte não significava guardar rancor, mas sim ter coragem de amar novamente, mesmo depois de ter sido ferido. E nessa lição encontrou não apenas a paz que procurava, mas também a família que sempre mereceu ter.